No gramado do MetLife Stadium, após a eliminação vexatória do Brasil para a Noruega, Neymar Júnior olhou para as câmeras e decretou o fim. Acabou. Comecei aqui, fechei aqui. Mas, enquanto o Brasil lamentava o fim de uma era, o silêncio de Carlo Ancelotti e o triunfo silencioso de Jorge Jesus nos bastidores revelavam algo muito maior. Será que o adeus de Neymar foi um acidente? Ou teria sido um plano tático, orquestrado muito antes da Copa para fazer a maior limpa da história da seleção brasileira? Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Existe uma história oculta que ninguém te contou. A história do futebol é escrita não apenas com gols, mas com as entrelinhas que os cercam. E a declaração de Neymar, naquele estádio que viu sua estreia em 2010 e agora presenciava seu adeus, foi a peça final de um quebra-cabeça que começou a ser montado muito antes da bola rolar na Copa de 2026. Para entender o real motivo do finish de Neymar, precisamos voltar no tempo e mergulhar nos bastidores da Arábia Saudita, onde uma voz se levantou contra a narrativa oficial. Lá encontramos Jorge Jesus, o Mister, um treinador que não costuma medir palavras. No Al Hilal, ele teve a oportunidade de treinar Neymar, mas o que ele viu não foi o craque em seu auge, mas um jogador cujos números físicos já não correspondiam à exigência do futebol moderno. Neymar to finish, acabou, disparou Jesus em uma coletiva. A declaração causou revolta e indignação entre os fãs de Neymar, mas nos bastidores ela foi recebida com um silêncio eloquente. Jesus não estava apenas criticando a performance de campo de Neymar. Ele estava expondo uma verdade inconveniente, uma verdade que a mídia tradicional e os fãs se recusavam a aceitar. Neymar já não era mais o mesmo. Essa realidade nos leva diretamente a Carlo Ancelotti, o mestre da tática e da gestão de elenco. Quando assumiu a seleção brasileira, Ancelotti sabia que enfrentaria um dilema. Como equilibrar o talento inquestionável de Neymar com as demandas de um futebol que exige cada vez mais intensidade e recomposição defensiva? Ancelotti, que nos bastidores já demonstrava ciência dos problemas físicos de Neymar, tentou encaixá-lo em seu esquema tático. Mas as lesões e a falta de ritmo de jogo do camisa 10 tornaram essa tarefa cada vez mais difícil. O treinador italiano viu-se diante de uma escolha: manter a dependência de um craque limitado ou apostar na força de uma nova geração. Foi então que a tensão nos bastidores da Granja Comari começou a transparecer. Enquanto o Brasil esperava que Neymar fosse o líder da seleção na Copa, os treinos e as conversas táticas de Ancelotti já indicavam uma mudança de rota. A ausência de Neymar nos amistosos preparatórios devido a lesões e a ascensão de jovens como Rafinha, Vinícius Júnior e Endrick criaram um ambiente de dúvida e especulação. Será que a seleção estava pronta para um futuro sem Neymar? Ou será que Ancelotti estava simplesmente preparando o terreno para a maior limpa da história da seleção? A resposta veio com o colapso na Copa de 2026. A eliminação precoce para a Noruega foi a confirmação de que o plano tático de Ancelotti, baseado na dependência de Neymar, não funcionou. O camisa 10, mesmo com lampejos de genialidade, não conseguiu entregar a intensidade que o jogo exigia. A Noruega, com seu futebol físico e tático, expôs as fraquezas do Brasil e selou o fim de uma era. No gramado do MetLife Stadium, o choro de Neymar não foi apenas o choro de um jogador eliminado, mas o choro de um craque que sabia que sua jornada na seleção havia chegado ao fim. Neste ponto, a verdadeira natureza dos fatos se revela sob uma nova luz. A eliminação precoce do Brasil, em vez de um fracasso isolado, foi a confirmação de uma realidade tática que Jorge Jesus já havia antecipado.
O Neymar Finish não foi o fim de um jogador, mas o fim de uma era de privilégios. Jorge Jesus, com sua visão de longo prazo e acesso a dados físicos, percebeu antes de todos que a intensidade do futebol de 2026 já não aceitava mais um jogador, independentemente de sua grife, que não pudesse entregar a mesma intensidade dos jovens talentos. O adeus de Neymar no MetLife Stadium, portanto, não foi um fim acidental, mas a peça final de um quebra-cabeça tático que Ancelotti e a seleção brasileira já estavam montando. Enquanto Neymar tentava provar que Jorge Jesus estava errado, o treinador português já estava enxergando o que o Brasil se recusava a aceitar. E Carlo Ancelotti, o estrategista silencioso que já sabia de tudo, aproveitou a oportunidade para fazer a maior limpa da história da seleção e iniciar a reconstrução do zero, sem o peso da dependência de um craque que já não era mais o mesmo. A verdade sobre o fim de Neymar na seleção está nas entrelinhas das declarações de Jorge Jesus, no silêncio de Ancelotti e na performance de campo na Copa de 2026. Não foi uma conspiração, mas uma leitura estratégica e tática de bastidores. O futebol moderno já não aceita mais privilégios e a era Neymar na seleção, com todas as suas glórias e decepções, chegou ao fim. Não com um estouro, mas com um sussurro de um adeus que já estava escrito muito antes da bola rolar. Mas será que essa tese é apenas uma conspiração? Ou os fatos táticos falam por si sós? As entrelinhas das declarações de Jorge Jesus e o silêncio estratégico de Ancelotti sugerem que houve um plano tático maior em jogo. O que você acha? Concorda que o futebol moderno já não aceita mais a era dos privilégios? Ou acredita que Neymar ainda tinha algo a oferecer? Se inscreva no canal para não perder as próximas análises investigativas e táticas sobre os bastidores do futebol. E comente abaixo suas ideias sobre o futuro da seleção brasileira sem Neymar.